Que a graça do Senhor e a sua paz seja com todos, queridos. Amém. Bom estar na casa do Senhor, nesse dia que o Senhor fez, para exaltá-lo, louvá-lo, o seu nome, assim como nós fizemos com as orações e com os cânticos que a Deus assim adoramos. Amados, nós estamos acompanhando a série, estamos fazendo uma série de sermões ali na Epístola de Paulo aos Colossenses, e queremos dar continuidade. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias nesta Epístola aos Colossenses, no capítulo 1. Nós já vimos uma parte desse primeiro capítulo e eu quero dar continuidade ainda no capítulo 1, a partir do verso 9 desse texto. Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, verso 9 até o verso número 12. E diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra que acabamos de lê-la e suplicamos, Senhor, que o teu Espírito Santo use-nos como instrumento em tuas mãos, que o teu povo possa compreender a tua palavra e que ela possa ser aplicada às nossas vidas. Ó Deus, abençoa-nos para que o teu nome seja louvado e glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como disse, amados, estamos aí fazendo algumas exposições nessa epístola certamente de Paulo, como tem aí na sua escritura, epístola de Paulo aos Colossenses, e como já falamos anteriormente, essa epístola, a despeito de ser de autoria paulina, Paulo nunca esteve na igreja de Colossos. Ele escreve ali da prisão de Éfeso, encarcerado. Paulo toma conhecimento desta igreja através de um servo de Deus, chamado Epáfras. Este homem de Deus, que é relatado aqui no capítulo 1 ainda, dos primeiros versos, nós encontramos aqui essa referência de Paulo, quando no verso 7 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras, que foi alcançado pela graça de Deus, possivelmente na igreja de Éfeso, que dista cerca de 150 a 160 quilômetros aqui dessa igreja de Colossos, e quando Paulo pregando, certamente o Espírito Santo alcançou o coração de Epáfras. E Epáfras leva o relato desta igreja, essa igreja que tem poucos anos de existência. A igreja de Colossos, ela é situada nessa cidade, na região da Ásia, onde essa igreja é uma das cidades mais empobrecidas da Ásia Menor. Então nós vamos encontrar um contexto em que os irmãos dessa igreja estavam passando grandes dificuldades. Essa região aqui, de onde é relatado esse texto, era uma região que tinha muitos terremotos, e essa cidade ela sofreu muito com os terremotos, a ponto de ser destruída quase que totalmente. Então os irmãos passaram dificuldades àquela cidade. Mas o que nós podemos ter de registro ainda mais, ainda que Paulo nunca tivesse estado lá nessa igreja, ou seja, Paulo não foi o fundador, Paulo não conhecia face a face os irmãos, mas ele recebe o relato a partir de uma visita de Epáfras na prisão
ali em Éfeso. Então Epáfras visita Paulo, e o relato de Epáfras não é tão somente de problemas, mas da alegria daquela nascente igreja. Se vocês observarem, o verso 2 diz, o relato desse texto, quando Paulo saúda os irmãos, ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. E o apóstolo diz: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo recebe um relato de Epáfras, que era uma igreja que ela tinha fé em Deus, uma igreja que tinha aprendido o evangelho do Senhor, e era uma igreja que de fato elas perseveravam nessa doutrina apostólica. Então Paulo se alegra, ao mesmo tempo que o relato de Epáfras a Paulo é que essa igreja também, que tinha nascido no poder e na graça do Espírito Santo, uma igreja que estava crescendo na doutrina sadia apostólica, mas que vai chegar um momento em que falsos profetas, falsos mestres se inserem no seio dessa igreja e começam a ensinar uma nova doutrina. Muito parecido com a epístola de Paulo aos Efésios. O que nós vamos encontrar é que o apóstolo Paulo toma conhecimento dessa situação. E o que nós vamos ver de registro nessa carta é que quando Paulo toma conhecimento, ele não só se alegra na presença de Deus por aquela igreja que estava operosa na fé, na perseverança dos santos, ao mesmo tempo que Paulo escreve algo para combater as heresias dentro do seio da igreja. E no texto que estamos lendo, isso foi a primeira parte que falamos anteriormente, mas agora, a partir do verso 9, nós temos aqui o relato de Paulo orando pelos colossenses. E é exatamente essa ênfase que quero compartilhar com os irmãos, porque dos versos de 9 a 12, vemos que Paulo demonstra a sua fé. Ele revela o seu despojamento do ministério, ainda que estando longe, ainda que não conhecendo os irmãos, ainda não sendo o fundador daquela igreja, ele toma o zelo, o cuidado, intercedendo pelos irmãos. Tanto é que no texto que lemos diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, o verso 9, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele não conhecia aquela igreja, ele não sabia quem eram as pessoas que ali congregavam, a não ser pelo relato de Epáfras. Mas aqui demonstra o apóstolo Paulo na sua fé, na sua missão apostólica, para aqueles irmãos encaminharam a carta, um relato da parte de Deus, para não apenas encorajá-los, mas para fortalecê-los, para reanimar a fé deles em meio à perseguição que havia no meio da igreja. E aqui nós vamos ver valiosas lições sobre a oração do que o apóstolo Paulo mostra. Então, aqui, se nós pudéssemos fazer uma comparação, a oração do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos sobre a oração, ele mostra que os preceitos mais basilares da fé cristã é confiar em Deus, é colocar e depositar diante de Deus as circunstâncias, é colocar a nossa vida. E nós vemos ao exemplo de Jesus quando ele diz: vós orareis assim. E nós vamos ver que essa oração, do qual o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos como se deve orar. Interessante perceber que na oração de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ensina algo que é mais primoroso na vida da igreja, é entender que seja feita a tua vontade. A exemplo do que Paulo aqui nessa epístola, ele falando aos colossenses, ele diz que não cessa, sabendo da existência daqueles irmãos, da perseguição, ele está intercedendo pelos irmãos. As nossas orações, irmãos, a exemplo do que Paulo ensina, se a gente parar um pouco para entender, Paulo está em algemas, em prisões, a uma cidade que dista quase 200 quilômetros de Colossos, e Paulo ali, ele está em meio à sua sentença de morte,
Mas naquele contexto em que Paulo estava vivenciando, Paulo nunca demonstra tristeza, angústia ou medo da morte. E nas orações de Paulo nós não vamos encontrar um espaço para que Deus o livre da morte, para que Deus o tire daquela prisão, que Deus remova o sofrimento. E quando chega alguns irmãos de algumas igrejas que visitam Paulo, ele não apenas traz o relato da bênção de Deus, mas também das lutas que a igreja passa. O que nós podemos enxergar nessa epístola é que, como toda a história da igreja, ela sempre passa por momentos de dificuldade, de lutas em toda a sua existência. E Epáfras chega trazendo um relato de Paulo sobre dificuldades na igreja, de heresias, de falsos ensinos, de falsas doutrinas. E aqui nós vamos ver que Paulo, a despeito de todo o problema que ele passa e a despeito de todas as dificuldades dos irmãos da cidade de Colossos, Paulo ora a Deus. Exatamente isso que diz no verso 9. Quando a oração de Paulo, ele roga a Deus, pedindo que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus e da sabedoria e do entendimento espiritual. Paulo não pede que Deus livre os irmãos do mal. Paulo não pede que Deus dê bênçãos materiais. Paulo não fala sobre prosperidade financeira. Paulo não pede para que Deus o liberte da morte ou do cárcere. Mas Paulo não se preocupa com as coisas efêmeras e temporais. Paulo está preocupado na vida da igreja, no sentido máximo daquilo que nós devemos almejar. E ele diz exatamente para os irmãos que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. A exemplo da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. O que Paulo quer ensinar aos irmãos aqui da igreja de Colossos é que eles devem buscar força em Deus, fé e confiança. Se vocês observarem, exatamente isso, quando no verso 11 ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. A despeito das circunstâncias em que a igreja vive, a despeito das circunstâncias em que nós passaremos nessa vida, eu devo confiar na provisão do Senhor. Eu devo estar esperançoso de que Deus me dê a resposta, não segundo o que eu quero, mas segundo a sua vontade. Irmãos, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a história da nossa caminhada, e Deus sabe tudo quanto nós precisamos, e de tudo quanto nós necessitamos, e o Senhor tão somente deseja que coloquemos diante dEle, e que esperemos ouvir a sua voz. Nós muitas vezes queremos que Deus responda segundo a nossa vontade. O que opera, irmãos, no cristão não é nada menos, exatamente o que Paulo vai dizer, o que opera no cristão não é nada menos que o poder do próprio Deus Todo-Poderoso agindo em meio ao seu povo. Quando o seu povo se submete a Deus, quando o seu povo busca a resposta na sua palavra. Paulo não diz para os irmãos de Colossos buscar respostas em visões, em sonhos, em novas revelações, mas que o povo de Deus possa se deter na palavra do Senhor, que o povo de Deus possa confiar na providência divina. Porque em meio às nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos anseios e medos, nós devemos lançar sobre o Senhor, que tem cuidado da sua igreja. O que Paulo vai ensinar à igreja de Colossos é que eles devem perseverar, que eles devem ser fortalecidos pelo poder da palavra do Senhor. E esse poder que ele promete aqui para a igreja, para que eles possam buscar do Deus Todo-Poderoso, não é para exaltá-los, mas para dar-lhes perseverança, fortaleza e resistência, ou seja, no temor do Senhor, na confiança de que Deus proverá a solução. Irmãos, nós devemos buscar a cada dia da nossa vida a revelação de Deus, que se encontra na sua palavra. Sabe, muitos questionamentos, muitas dúvidas que há na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, ela se encontra porque nós temos colocado as coisas fora do lugar. A palavra de Deus diz que devemos buscar o reino de Deus, devemos buscar a sua justiça. A palavra de Deus diz que devemos meditar de dia e de noite na sua palavra. A palavra de Deus nos instrui a confiar no Senhor. A igreja do Senhor tem perdido o foco, sabe? Nós temos esquecido que a palavra é a fonte de todo poder, de toda a solução, de toda a graça bendita de Deus, está diante dos nossos olhos. O que o apóstolo Paulo fala para os colossenses é que eles não podem perder a esperança, que eles não podem, desistir na caminhada. O grande objeto da oração que Paulo vai ensinar é conhecer a vontade de Deus. E na oração, quando nós oramos a Deus, nós não tentamos persuadir a Deus que atenda
as nossas orações segundo a nossa vontade. Mas o que Paulo vai mostrar aos irmãos de Colossos é que eu e você não podemos pedir a Deus que faça segundo a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é a melhor, é perfeita. A vontade de Deus nunca se atrasa ou se adianta. Deus é o Senhor. Jó, no capítulo 42, verso 2, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, dos teus decretos pode ser frustrados, anulados, porque a palavra de Deus é imutável, todos os seus decretos já estão estabelecidos. A igreja precisa confiar em Deus e não no braço do homem. Na oração, precisamos confiar na resposta do Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade. O Senhor Jesus ensina isso lá em Mateus capítulo 6. Porém, acontece com frequência que na nossa oração realmente dizemos: mude-se a tua vontade, seja feita como eu quero. Ó Senhor, tu sabes todas as coisas, mas nesse momento, nessa situação, faz da maneira que eu quero e que eu espero e que eu desejo. Esse não é o modelo que o Senhor Jesus ensinou à sua igreja. Nós deveríamos sempre dizer: faça-se, Senhor, a tua vontade, porque o primeiro objeto da oração não é tanto falar com Deus, mas ouvir a voz de Deus. Porque todas as vezes que eu me debruço sobre as Escrituras, com fé, com temor, sabe, irmãos, eu não busco a palavra de Deus, ou eu busco a Deus quando as coisas estão difíceis, ou quando estou passando por momentos de lutas na minha vida. Sabe, quando eu não sei por que determinadas coisas têm sobrevindo sobre a minha vida. Mas eu devo buscar a Deus em todo e qualquer tempo, ou toda e qualquer situação. Eu devo estar sempre buscando ao Senhor. Eu devo ter tempo sempre de estar diante de Deus. Da mesma forma que muitos irmãos aqui trabalham em determinadas empresas e têm um horário para chegar, têm as tarefas para cumprir. E nós fazemos isso porque sabemos que se não cumprir as obrigações impostas sobre o nosso contrato, nós perderemos o emprego e ficaremos sem a recompensa, que é o salário. Mas muitos têm negligenciado a vida com Deus. Ora, se o reino de Deus é a primeira coisa e mais importante, eu devo ser zeloso, eu devo ter um tempo a sós com Deus. Eu quero dizer para os irmãos que é importante, é algo que é impostergável, que eu e você, enquanto igreja do Senhor, tenhamos tempo diário para buscar a face do Senhor. Não podemos buscar a Deus como esse meio fast food. Senhor, agora eu preciso, como uma lâmpada que eu vou, esfregar, e Deus vai sempre estar me atendendo na hora que eu preciso. O povo de Deus, assim como Paulo diz aos irmãos, eles devem perseverar. A perseverança significa se manter firme no propósito, no alvo. Ser cristão, irmãos, é muito mais do que fazermos parte de uma igreja, de uma denominação. Ser cristão de fato é entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é fazer a vontade do Pai, é seguir os seus mandamentos, é observar a sua lei. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, é vital para o crescimento espiritual. E Deus espera de mim e de você que todos os dias tenhamos tempo para nos prostrar diante dEle. Quanto tempo nós temos dedicado de oração, de leitura da palavra, de busca da face de Deus. E quantos pais dizem: eu não sei onde eu errei porque os meus filhos não estão na igreja, eu não sei onde eu errei porque não há harmonia no meu lar, eu não sei onde eu errei porque não há paz no meu relacionamento conjugal, eu não sei onde eu errei porque está faltando amor. A igreja do Senhor precisa voltar para Deus, a igreja do Senhor precisa voltar, porque Deus fala com o seu povo, Deus está de ouvidos abertos e atentos ao clamor do seu povo. E o apóstolo Paulo está falando exatamente que o povo de Deus deve buscar a sabedoria que vem do alto. O verso 9: pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos estar cheios da verdade de Deus. Precisamos estar cheios do desejo de buscar a face do Senhor. O apóstolo diz aqui que esses irmãos, eles precisam não perder a visão do que é o reino de Deus. O cristão deve conhecer o que significa ser, de fato, seguidor de Jesus. O que significa o cristianismo para você?
Será que é um meio de eu fazer parte para que eu possa ter o meu ingresso aprovado e chegar ao céu? O que é exatamente essa vida? Ser cristão não é teoria. Ser cristão não é apenas, uma aparência, uma vivência, mas ser cristão é pagar um preço. É a vida inteira aos pés do Senhor. Nós precisamos entender que o que o apóstolo Paulo fala para os colossenses, nesse texto, é de algo de grande riqueza para a vida daqueles irmãos, porque Paulo está intercedendo pela vida deles, demonstrando amor por eles, demonstrando confiança e fé naquele que tudo pode fazer. Paulo não traz uma palavra de desânimo, de tristeza, de medo. O cristão deve conhecer o que significa o cristianismo para a sua vida diária, para todos os seus planos, para todos os seus objetivos. A oração e a ação, irmãos, elas andam de mãos dadas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós oramos, nós não oramos para escapar dos problemas dessa vida, para termos vida fácil, mas a oração nos ensina para nos fazer mais capazes de enfrentar os problemas. A oração significa aquilo em que nós nos prostramos diante de Deus, mostrando a nossa pequenez e nos humilhando diante daquele que tudo pode. Paulo roga a Deus, Paulo ora a Deus pelos irmãos de Colossos. Se Deus, irmãos, nos mostra a sua vontade em sua palavra, eu preciso saber que nada em nossa vida pode ser frustrado, nada em nossa caminhada pode mudar de rumo quando nós nos prostramos e confiamos na providência divina. Mas Deus, irmãos, não só nos revela a sua vontade, mas também nos capacita para realizá-la. E como é que Deus capacita o seu povo para fazer toda a sua obra? É exatamente isso que Paulo vai dizer: por meio da oração conseguimos os maiores bens do mundo, conseguimos conhecimento e poder. Poder do alto. Esse poder do alto é para que Deus nos revista com o seu Espírito, para que possamos perseverar, para que possamos compreender que o Senhor está conosco. O que Paulo vai mostrar aqui para a igreja de Colosso é que precisamos conhecer a vontade de Deus na oração. Quando você ora a Deus, você eleva os seus pensamentos, você deve elevar o seu coração ao Senhor, e de forma sincera e verdadeira, sem fingimentos, sem meias verdades, você se quebranta diante do Senhor. A verdadeira oração é aquela que Deus conhece, que vem do fundo da alma, é aquela que não é fingida. A exemplo que quando nós oramos de forma pública na igreja, muitas pessoas se preocupam em que vão falar, e será que minhas palavras estão concatenadas, será que elas estão bem ajustadas, será que as pessoas darão o amém? Mas quando eu oro publicamente, eu estou elevando a minha voz ao Deus soberano. É ao Senhor que oramos, ainda que eu erre palavras, ainda que não esteja bem a minha linguagem com a língua, na concordância verbal, mas se é do fundo da alma e do coração, o Senhor ouve a oração daquele que ora de forma sincera. Um coração quebrantado e contrito, Deus espera encontrar um povo santo, um povo que de fato se apresenta a Ele, não por aparência, mas por quebrantamento de coração. Paulo não apenas pede que os cristãos conheçam a vontade de Deus, mas que eles transbordem desse conhecimento. Irmãos, para que a gente possa aprender a orar e receber a resposta de Deus, eu preciso conhecer ao Deus a quem eu dirijo as minhas palavras. Para conhecer a Deus, eu preciso me debruçar nas Escrituras. Eu preciso de fato pedir: ó Espírito Santo de Deus, me dá prazer na leitura diária da Tua Palavra. Me dá prazer de me alimentar do alimento do céu. Porque só olhando para as Escrituras teremos respostas para os nossos questionamentos. Só olhando para Deus e buscando a face de Deus, não há nada, nem ninguém que possa impedir a ação da igreja nesse mundo. Quando Paulo escreve aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Ele está mostrando que nós somos cercados de inimigos que nos odeiam, mas aquele que está diante de Deus, se Paulo dissesse: quem nos separará do amor de Deus? E ele dissesse com dúvida, ele quando faz os questionamentos, será a morte, a tristeza, a tribulação, a fome? Paulo, quando ele faz essa interrogação, ele está certo de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, a segurança da igreja está no Senhor. A segurança da igreja está exatamente nessa palavra de Deus,
que transborda do conhecimento. E é isso que Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento, ou seja, que vocês conheçam a Deus, que vocês se alegrem na presença do Senhor. E que vocês não fiquem em busca de gurus, de homens iluminados que possam trazer a resposta. Porque tem muitas pessoas que estão sempre em busca de alguém que traga um alento, uma palavra que traga conforto, uma palavra como que o estalo, que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha despertado para isso. E muitas pessoas têm confiado em pessoas, em instituições. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos confiar em Deus, buscar sabedoria do alto, que está diante dos nossos olhos. A vida cristã, irmãos, não pode ser vivida na dimensão de uma vida medíocre, de pequenas coisas, de pequenos fundamentos. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é plenitude, é profunda, é verdade, é conhecimento do alto. Ao invés de buscar resposta nos homens, nas pessoas, eu devo buscar diante de Deus. Eu devo crer que quando eu colocar os joelhos no chão e orar de forma sincera, e quando eu pedir a Deus que Ele me revele a sua vontade na sua palavra, eu de fato receberei a resposta do Senhor. Isso não se trata de persuadir a Deus para que Ele faça o que nós queremos, mas quando eu me debruço na palavra, descobrir o que Deus espera da minha vida, o que Deus requer da sua igreja. É uma vida comprometida com a sua palavra, é uma vida comprometida com a ética do reino de Deus. Os princípios estabelecidos pela palavra é o que deve nortear a caminhada cristã. Conhecemos, irmãos, a vontade geral de Deus através das Sagradas Escrituras. Tudo quanto o homem deve saber está exatamente registrada em sua palavra. Então tem muita gente buscando revelações, sonhos e visões, enquanto a palavra de Deus está repleta de todo conhecimento e de toda verdade. A vontade de Deus nunca será nos revelada por sonhos e revelações fora as Escrituras. No período dos profetas, Deus falava através de revelações. Deus trazia aos homens, através daqueles que Ele escolheu, as revelações inspiradas da sua palavra. Mas nos últimos dias Ele falou pelo seu Filho, e o seu Filho estabeleceu a sua igreja entre nós, através dos seus apóstolos, através dos seus servos. A igreja foi estabelecida, e a palavra é o cerne da vida cristã. E quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando colocamos de lado, estamos colocando Deus de lado, esquecendo a verdade do Senhor. Nós não conhecemos a Deus e a sua vontade pelos atalhos do misticismo. Nós não vamos conhecer a Deus exatamente também pelos labirintos das religiões de mistérios. Muita gente tem procurado a Deus em muitas formas fáceis, em muitos atalhos, mas Deus é só encontrado numa vida santa, redimida, aos pés da sua palavra. A vida de Deus, irmãos, a vontade de Deus está disponível a todos aqueles que examinam piedosamente as Escrituras. Deus está pronto para responder, Deus está pronto a nos abençoar, Deus está pronto, irmãos, a nos conduzir nos seus caminhos. Mas é necessário pagar um preço. Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz. Aquele que quer vir após mim deve negar a este mundo. O mundo tem oferecido muitas coisas fáceis. O mundo é exatamente o exemplo da porta larga, que oferece muitas coisas boas. Mas o fim, a sua recompensa é a morte. Como é que nós, como cristãos, irmãos, podemos conhecer a plenitude da vontade de Deus? Quando eu leio aqui o verso 10, o apóstolo diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos
na luz. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra à igreja de Colossos, em meio às perseguições, em meio ao engendramento de falsos ensinos, eles devem perseverar. Eles devem colocar a sua confiança e segurança naquilo em que eles têm aprendido. Ou seja, nunca deixe de lado as Escrituras. 2 instrumentos são mencionados aqui nesse texto: sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria que vem do alto é diferente da ciência dessa terra, porque a ciência e a palavra de Deus, elas são unidas. A ciência e a teologia, elas não são, opostas em si, porque é Deus que deu ao homem todo saber. Toda vez que a ciência descobre algo novo, ou que ela desenvolve-se, nada mais é do fruto daquilo que Deus deu ao homem como a revelação. Então tudo quanto o homem descobre já existia. Deus apenas deu ao homem a razão para que eles desenvolvam, para que eles possam criar as coisas. A lei da física diz que nada se cria, tudo se transforma, porque o Deus soberano já criou todas as coisas. E Deus deu ao homem exatamente a razão para que eles produzam, para que eles criem. Tudo é fruto da graça bendita. Aqueles que temem a Deus recebem a sua graça especial. Aqueles que não temem a Deus, mas que desenvolvem coisas esplêndidas, é a graça comum de Deus. Ou seja, a graça de Deus recai sobre toda a terra, tanto diante de bons como de maus, de ímpios como de justos. Ou seja, Deus é bom e misericordioso. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente esses 2 instrumentos que são conduzidos na vida do povo de Deus. Deus concede ao seu povo sabedoria e entendimento espiritual. Por isso que Paulo diz: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. A igreja, irmãos, é portadora da maior bênção e graça e riqueza que há em todo o universo. Porque é a igreja que é portadora das bênçãos de Deus. Só a igreja pode alcançar a misericórdia, a graça, o amor e a justiça de Deus de forma plena e completa. A sabedoria, irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ter as prioridades que Deus tem para mim e para você. É nada fazer sem antes colocarmos diante do Senhor. Exatamente o que Paulo diz: a sabedoria do mundo, aqui quando ele escreve aos Coríntios, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, pois essa exalta o homem ao invés de glorificar a Deus. Então todos aqueles que negam a Deus, que negam essa verdade bendita, que negam o Deus soberano e Senhor de todo o universo, esses de fato não são sábios, e sim são loucos, são nécios, eles são perdidos em seus conceitos, eles se acham sábios, mas eles são nulos em seus raciocínios e conhecimentos, porque eles não temem a Deus, porque eles não reconhecem ao Deus soberano. E o apóstolo Paulo diz e roga a essa igreja que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A verdadeira sabedoria, irmãos, se encontra nas Escrituras, em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o verso 13 desse mesmo texto, a excelência da pessoa e obra de Cristo, é exatamente porque essa epístola, ela é exatamente um tratado cristológico, ela aponta para a suficiência de Cristo na vida do povo de Deus. Observe o texto que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é este? E diz o texto: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é este? E o texto continua dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossenses: Jesus é o Senhor, Ele é suficiente, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus todo-poderoso. Irmãos, a nossa vida tem que estar pautada na verdade de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade.
Nós devemos seguir os passos de Cristo. A igreja deve se pautar na verdade santa e exclusiva da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, nos conduz à salvação. Porém, o Deus desse século conduz à perdição eterna. Nós não podemos olhar o mundo pelo prisma deste século. Nós devemos olhar o mundo pelas lentes das Escrituras. Eu devo temer a Deus e buscar a vontade do Senhor. Eu devo me submeter a toda a palavra santa de Deus. A verdadeira sabedoria, irmãos, como nós lemos, está em Cristo. Porque Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a fonte de todo saber e poder de Deus. Em Cristo temos a certeza e a confiança, a convicção plena de que a nossa esperança não se encontra nas coisas efêmeras, mas no reino de Deus que há de vir de forma definitiva e plena. Paulo não incentiva os colossenses a buscar visões, vozes, mas antes Paulo tem orado para que eles possam cada vez mais se aprofundar na palavra do Senhor. A sabedoria que o apóstolo fala aqui é a revelação de Deus. O entendimento espiritual, irmãos, fala da aplicação dessa verdade para nossas vidas. Quando nós participamos da mesa do Senhor, isso é a maior prova da conquista de Cristo por nós, porque Jesus disse que todas as vezes que comemos o pão e tomamos o cálice, devemos lembrar da sua morte. A morte de Cristo não foi em vão. A morte do Senhor é um cumprimento de toda a promessa de Deus, que através de um justo, Deus levantaria um que nos libertaria da morte eterna, que nos livraria do pecado que nos condena à morte. Em Cristo nós temos acesso ao trono da graça. A nossa vida não se resume a esses dias que passam muito rapidamente. A minha esperança está em Cristo, o meu Salvador. A minha esperança está em Cristo, a minha fonte de todo o conhecimento do bem. A minha esperança está no poder da palavra de Deus, que me faz caminhar em perseverança. Quando o apóstolo pede a Deus a sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos, pede que eles entendam as grandes verdades do cristianismo e que eles sejam capazes de andar a cada passo da sua vida, temendo a Deus e depositando a sua confiança nessas verdades que seguirão durante toda a nossa caminhada. Meus irmãos, a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos é que eles transbordem do pleno conhecimento. É que eles tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual. A oração, irmãos, que o Senhor espera que eu e você aprendamos a vivenciar, é de estarmos submissos à vontade de Deus. É de nos colocar na dependência total de sua palavra e andar de acordo com os seus oráculos, com essa verdade santa. Porque assim fazendo, o apóstolo diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Se você deseja de fato saber qual é a vontade de Deus, se você deseja de fato aprender a orar como convém, se você de fato deseja ter a percepção real, não abstrata, mas concreta da ação de Deus em sua vida e na vida da igreja, comece hoje a pedir a Deus, Senhor, que eu possa ter esse momento tão importante. Sabe, é mais importante do que qualquer coisa que você venha a almejar nessa vida. É estar de acordo com a vontade do Senhor. É submeter a sua palavra. É colocar em primeiro lugar, de fato, essa comunhão com o Senhor. Eu gosto muito quando lembro do texto de Jó, quando Deus diz, observastes, ele diz a Satanás, que passeava pela terra e rodeava por ela, observastes ao meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó buscava a face de Deus todos os dias. Jó tinha um bom testemunho de Deus. Jó era bem quisto dentro e fora. E Deus o abençoava, porque Jó andava com Deus, porque Jó temia a Deus. E o que o apóstolo fala aqui à igreja de Colossos é que eles devem perseverar
é que eles devem buscar todo o conhecimento da vontade de Deus, é que eles devem estar arraigados em toda a palavra. E eu creio, irmãos, que a vontade de Deus para mim e para você é que possamos ter uma vida aprovada pelo Senhor. Você não precisa dizer a ninguém quantas horas ou quanto tempo você ora, quanto tempo você medita na palavra do Senhor, o que você faz nas esquinas, quando talvez você faça uma prática de uma boa obra. Você não precisa relatar durante o ano tudo o que você fez, mas que a sua vida seja aprovada. Talvez muitos tenham orgulho de talvez no final do ano fazer um relatório de tudo que fez, as atividades eclesiásticas, e diante de algumas pessoas receberá aplausos, um abraço, mas talvez nada disso seja aquilo que Deus espera que façamos. O que Deus espera de fato que eu e você façamos é buscar a sua face enquanto se pode achar, é de fato ter uma vida de comunhão com Deus diariamente, não uma vida que os homens possam aplaudir, mas uma vida que Deus possa ser glorificado na terra. Porque Deus é glorificado em nossa vida, na vida da igreja, quando nós damos frutos. Quando nós, antes de falarmos para os homens acerca de Deus, nós falamos com Deus acerca dos homens. Quando nós, antes de, querermos demonstrar a espiritualidade acima da média, aprendemos com Jesus a lição da humildade, lavando os pés uns dos outros, sendo servos uns dos outros, servindo ao invés de querer ser servido. Entendendo que o dia do Senhor é o dia de consagração, e que não há uma festa ou qualquer outra coisa que possa me tirar do momento de estar na casa do Senhor. Nós agora vamos partilhar da mesa do Senhor. Eu queria que os irmãos refletissem sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada. Que o Senhor Deus possa, que Deus em sua graça bendita nos ajude a sermos homens e mulheres aprovados por Ele. Amém?